Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos. Estou aqui de novo com a rotina dos vídeos. Agora sim, se Deus quiser, a gente vai conseguir pegar no embalo e aí conseguir produzir mais alguns conteúdos para vocês até o final do ano. Não estava conseguindo produzir durante o dia e à noite, por conta de falta de equipamentos, de aparelhos, a gente não estava conseguindo fazer. Comprei aqui um negocinho, não sei nem como que se chama, mas assim, vai dar pra gente trabalhar, né? Talvez a imagem não fique daquela forma que vocês esperam, né? Com uma boa nitidez, mas eu acredito que com o passar dos dias a gente vai conseguindo se adaptar e adequando aí para produzir conteúdos cada vez mais bacanas e também com a imagem de melhor qualidade aí para vocês, tá bom? O vídeo hoje, gente, é um vídeo bem bacana, um vídeo bem especial de uma série de vídeos que eu vou estar trazendo aqui no canal até o final do ano. Então vocês assistam esse vídeo até o final, já curta, compartilha esse vídeo para mais alguém. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá, gente. O nosso vídeo ele vai falar sobre flores, que é o que a gente mais espera nas nossas orquídeas. Então você tem aí sua orquídea linda, cheia de folhas, mas flor mesmo você não consegue tirar uma sequer dela. Talvez você esteja aí cometendo um desses 7 erros que eu vou estar apresentando aí para vocês. Então fica ligado no vídeo que eu vou estar apresentando para vocês. Eu tenho certeza que o terceiro item é o essencial e que pode fazer toda a diferença aí na sua floração. Então seja bem-vindo ao canal Orquifanáticos. Eu sou o Fernando Chusca e bora lá pro vídeo. Então vamos lá pro nosso primeiro item, que é super importante, que vai determinar ou não se a nossa orquídea pode estar florescendo. Quando a gente adquire uma orquídea, ou quando a gente tem uma orquídea já há um bom tempo conosco, nós precisamos ficar muito atento ao substrato dessa planta. Porque se esse substrato for um substrato muito velho, ele vai ficando ácido e aí vai atrofiando o desenvolvimento radicular da planta. Consequentemente, a planta não consegue se desenvolver direito. E aí, ela não vai conseguir se desenvolver de forma correta para conseguir florescer. Eu estou aqui com esse exemplo de uma Cattleya lawrenceana que está entrando em floração. São duas plantas irmãs da mesma idade. Uma foi replantada em um substrato novo, a outra, essa daqui, não foi mexida ainda. Essa que não foi mexida, ela continua praticamente da mesma forma que eu comprei. Não se desenvolveu, ela está, digamos assim, atrofiada, parada. Enquanto que a outra já me soltou mais 3 frentes e está vindo com essa linda floração que vocês estão vendo aqui. Daqui a uns dias eu vou fazer um vídeo especial sobre ela, falando só sobre o cultivo de Cattleya lawrenceana. Então presta muita atenção, gente. Substrato velho é sinal de pouco desenvolvimento na nossa orquídea e acarreta uma série de consequências. Uma delas é o atraso no desenvolvimento e na floração da sua orquídea. O outro item que é muito importante para a gente levar em consideração é a questão da rega. Substrato velho, mal drenagem no vaso, com acúmulo de umidade, é podridão na certa. Sua orquídea sem raízes, ela não consegue absorver nutrientes, não consegue absorver até mesmo a água que ela necessita para se manter hidratada, e aí ela não vai conseguir, né, se desenvolver, não vai conseguir crescer da forma correta, para que quando ela chegue no período de floração, ela possa florescer e te presentear aí com belas flores. Eu estou aqui com um exemplar de Cattleya Triane albescens. Essa planta, ela está sendo cultivada em um vasinho de plástico, como vocês podem ver. As perfurações são pequenas no fundo, olha só. Tá com um substrato, um mix aqui de palha de arroz, olha só, palha de arroz e esfagno. É uma planta que ela está se desenvolvendo, mas eu notei
que em comparação às outras espécies, os outros exemplares, melhor dizendo, ela está atrasada. Porque a forma que eu decidi cultivar ela aqui não é a forma correta, não é o jeito certo, né, para essa planta. Então, dentro do meu espaço, ela não está se desenvolvendo bem. E um dos motivos é o vaso de plástico e o substrato. Porque quando eu rego as demais, eu rego ela da mesma forma. E aí o que acontece? As outras secam, porque as outras estão com um substrato mais poroso. E essa daqui acaba ficando úmida, muito úmida. Demora mais tempo para secar. Se eu fosse tirar ela daqui, eu não vou tirar agora por causa da sujeira. Num dia de replante eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Eu queria mostrar para vocês que boa parte dessas raízes aqui dentro com certeza estão mortas. Isso atrasa as brotações, atrasa o desenvolvimento da planta e consequentemente, né, a gente poderia estar já aproveitando uma floração no período correto, na estação correta de floração dela. Estamos aí possivelmente para o ano que vem, né, se eu já fizer a intervenção, a gente vai ter flores. Então estou com uma planta atrasada por causa de todo um conjunto, em especial o excesso de umidade que apodreceu as raízes dessa planta aqui. Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é essencial, gente, muito, muito importante se você quer ter flores aí na sua casa, das suas orquídeas, logicamente. Então vou mostrar para vocês aqui um exemplar maravilhoso. Esse exemplar aqui, ele é um exemplar de Sophronites bicolor. Olha só, gente, que touceirinha maravilhosa. É a primeira vez que ela floresce com essa quantidade de flores. Sempre uma, duas florezinhas, e eu não conseguia acertar o jeito, a pegada dessa planta. E ela entouceirou e cresceu, como vocês estão vendo aqui, ó, mas não floria de jeito maneira. Não acertava a pegada dela. Eu sei que é uma planta que gosta de mais umidade. Isso é uma coisa importante, a gente conhecer, né, as características da planta, que a gente vai falar mais pra frente. Mas o que estava faltando para essa planta? Mais luminosidade. Essa planta, ela estava recebendo muita sombra. Por quê? Porque até onde eu conhecia da espécie, é uma planta de ambiente mais sombrio. Então eu cultivava ela num cantinho mais à frente ali, aonde ela ficava praticamente na sombra mesmo. Meu orquidário que tem locais onde ele é mais tem mais luminosidade, o sol incide com mais intensidade, e tem locais onde que eu deixo umas plantas que pegam mais sombra. E essa planta aqui estava nesse lugar. E ela não florescia. Aí eu decidi fazer o quê? Tirei ela de lá, coloquei ela nesse vasinho que vocês estão vendo aqui de argila e trouxe ela aqui para um varalzinho, onde ela fica acima das demais. E aí agora o resultado vocês já estão vendo aqui, ó, uma explosão de flores. Tem muitos botões ainda estão por abrir. Eu não consigo chegar muito próximo ainda porque estoura a luminosidade, mas o resultado tá aí. Por quê? Questão de uma pequena mudança. Aumentei a luminosidade para a planta, o resultado veio. Planta que não recebe luminosidade adequada, ela não vai florir, não vai mesmo. Se ela der a floração, vai ser muito minguadinha, vai ser uma floraçãozinha michuruca, né? Ela poderia ter capacidade para te dar 5, 10 flores, ela vai te dar 1, 2 flores, e muitas vezes florezinhas atrofiadas, florezinhas menores do que o padrão da espécie. A coloração às vezes não é a coloração real daquela espécie, daquela variação. Então é muito importante prestar atenção nesse quesito, que é o principal. As orquídeas, elas florescem com mais luminosidade. Qualquer planta ela vai florescer com mais luminosidade, mas nunca com menos luminosidade. Menos luminosidade
é um indicativo de que sua planta ela vai virar uma samambaia, digamos assim, vai soltar um monte de brotos, vai ficar bonita, verdona, escura muitas vezes, mas ela não vai estar florescendo. A gente tem que ter a luminosidade adequada para que a planta floresça. Então, cultivar orquídeas dentro de casa, em ambientes onde recebe muitas vezes somente a luz artificial, não vai ser bom para elas, tanto para o desenvolvimento, quanto você não vai conseguir muitas vezes ter flores. Eu vou fazer mais vídeos para frente, tem vídeos no canal falando, tem algumas espécies de alguns gêneros que até conseguem florescer em ambientes mais sombrios, de baixa luminosidade. Tem plantas que necessitam de mais luminosidade, plantas que necessitam de menos luminosidade. Porém, todavia, é necessário que exista luz. E a gente fala de luz do sol, aquela luz filtrada. Muita gente pensa, mas é a claridade, né? A claridade já é suficiente. O que é claridade? Aquele sol, ele bate num determinado espaço e reflete para dentro do ambiente. Essa claridade, ela vai ajudar um pouquinho, mas ela não vai ser responsável por determinar a floração da sua orquídea. A orquídea ela precisa de luz para fazer o processo de fotossíntese, né? E aí conseguir, né, ter força, energia para soltar os rebentos florais. Um exemplo, deixa eu pegar aqui, gente, vou pegar um outro exemplo para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem uma outra planta. Só um pouquinho, gente, vamos ver se a gente consegue mostrar. Eu não tenho identificação dessa planta aqui. Não tenho. Essa é uma planta também que ela só vegetava. É um híbrido, né? Olha só. Deixa eu tentar achar aqui, ó. Pegar mais ou menos a cor que ela é. Aqui eu acho que é mais ou menos isso. Ela estoura os pixels. Estamos aprendendo, gente. Estamos aprendendo. Então é mais ou menos isso aqui a coloração dela. Essa cor. Aí, ó. Pegou bem próximo do que ela é. Ó. Uma flor bem grande. É um híbrido. O híbrido, geralmente, esses híbridos de catleias, assim, eles vão dar 2 flores. É o padrão delas. Nesse caso deu uma. Por quê? Primeiro, a planta não se desenvolvia, mesma coisa da outra. Não conseguia acertar o local, mudava de uma parede para outra parede, não dava certo. E aí eu coloquei ela nesse cachepô, acoplado com esse pedaço de madeira aqui de angico. Aí a planta resolveu acordar para a vida. Me soltou esse ano nessa bela floração. Muito cheirosa, inclusive. Muito cheirosa mesmo. A coloração dela, das folhas, não sei se vocês vão conseguir ver. Tem algumas que estão meio queimadinhas. Eu acho que está faltando cálcio. Mas olha, são cores, um verdinho claro, né? Os bulbos aqui a gente pode ver que eles são meio amarelados, porque é um pouco das características da planta também. Mas as folhas, podem ver que não é um verde intenso. Significa o quê? Que está recebendo a luminosidade adequada. Planta que tem aquela folhona muito verde, significa muitas vezes que ela não está recebendo a luz que ela precisa para poder vegetar bem. E aí acabar florindo. Beleza, gente? Então cuida a questão da luminosidade. Se você está com plantas num ambiente muito sombrio, mas eu vou levar então direto para o sol. Vai queimar. Faz um processo de adaptaçãozinha para poder garantir que sua planta ela não vai sofrer nenhum tipo de queimadura nessas mudanças drásticas. Eu aqui dentro do meu espaço, é um espaço onde tem lona, tem sombrite, então eu consigo mudar aqui dentro, em todo o espaço de ambientes de mais luminosidade para menor luminosidade, mas sem ter esse risco de queimadura. Agora, se eu tiro daqui de dentro, levo lá para fora, aí o risco de eu ter esse problema por conta de plantas que não estão adaptadas, por exemplo, uma falsa, né, uma planta, o Phalaenopsis, ele não é uma planta que aguenta a luz do sol direta, vai acabar queimando. Assim como tem orquídeas que vão se adaptar super bem. Então é importante a gente ter essa noção. Pessoal, então vamos aqui para o nosso quarto item,
um quarto item muito importante também, que é a questão da adubação. A adubação deve ser uma coisa muito pensada, muito bem regrada, com os adubos corretos. Não é qualquer adubo que a gente aplica nas nossas orquídeas, porque senão ela vai crescer demais ou muitas vezes vai pegar fungo por causa de uma adubação mal feita. Adubos como aqueles que a gente vem vendo aí nos meios, né, digitais, à base de beterraba, de cenoura, de cebola, de alho, de babosa, enfim, esses adubos aí, gente, não tem como aplicar nas suas plantas. Até podem ser adubos, né? Porque toda matéria orgânica ela vai liberar algum composto orgânico nutritivo para a planta, mas não é o caso das orquídeas, né? Principalmente as orquídeas epífitas, aquelas que vivem em troncos de árvores. Essas orquídeas elas necessitam de adubos específicos que são feitos por empresas que têm já estudo, já tem todo um trabalho para estar desenvolvendo material que não vai trazer dano à sua planta. Então isso é muito importante. Adubações devem ser feitas de forma regradas, equilibradas e sempre, né, se você tiver dúvida, pergunta para alguém que conhece do assunto. Nunca faça essas fórmulas mágicas, essas receitas mágicas, usar esterco de galinha, usar ureia, usar esterco de vaca, essa bosta em lata. Tem um tal de bosta em lata que o pessoal está usando bastante aí. Também não aplique, gente, nas suas orquídeas, porque uma chance de você ter um problema com fungos ali é muito grande. É uma bomba de fungos aquilo ali. Então olha só, gente, como tá bem cuidada, super saudável. Adubação química aqui, eu uso um adubo Peters. Esse adubo que eu uso, ele é balanceado. Eu não faço mais hoje aplicação de vários adubos Peters, porque eu não tenho tempo. Então o tempo hoje para mim é bem escasso, então eu aplico um único, mas eu aplico com macros e micros nutrientes e garanto assim um bom desenvolvimento das minhas plantas e consequentemente floração. As florações, graças a Deus, estão bem em dias aqui, com exceção, claro, né, de alguns probleminhas que a gente acaba cometendo, alguns errinhos que a gente acaba cometendo, mas isso aí não tem a ver com a adubação, tem a ver com outros fatores que eu posso estar apresentando para vocês também nos próximos itens, que são muito importantes. Então fica até o final. O quinto ponto que vai determinar se a sua orquídea ela tem condição de estar florindo ou não é a questão do tamanho da sua planta. Se ela já está adulta para que ela consiga florir. Aqui eu estou com esse belo exemplar de Cattleya intermédia trilabelo. Gente, olha só que coisa mais linda. Olha só. Essa planta eu quase perdi para um problema fúngico, gente. Fusariose atacou essa planta e eu quase acabei perdendo. Essa é uma planta adulta. Floresce muito precocemente. A gente já teve aqui algumas florações, olha só. E ela aqui floriu, aqui ela me enganou, passou a floração batida. E agora, nesse broto aqui, nesse pseudobulbo, ela acabou florindo e super bem. Todo ano crescendo, como vocês podem ver, né, em forma de escadinha. Então, uma planta que vem me trazendo sempre bons resultados de florações. Mas tem plantas que são jovens, como aquela que eu mostrei anteriormente, como a Cattleya triane. Essa é uma planta aqui que ela tá com aproximadamente 3 anos, 3 para 4 anos. Poderia estar florindo se eu tivesse feito o manejo correto. Mas muitas vezes a planta ela é jovem demais e aí ela não tem condições de estar florindo. E aí você muda ela de local para lá, muda para cá, muda de vaso 2, 3 vezes no ano e a planta ela não tem condições de florir porque ela não está adulta, ela não está madura para florir. E aí você fica cavocando, procurando espatinha e perguntando nos grupos por que a minha orquídea não floresce. Por quê? Porque ela é jovem ainda.
Então tem que tomar cuidado, gente, a esses quesitos. Plantas jovens, elas não vão conseguir florir. Aqui mais um exemplo. Essa daqui é uma Cattleya ametistoglossa. Olha só, para quem conhece os ametistoglossa, é uma planta bem robusta. Ah, Fernando, mas essa planta aqui ela poderia estar florescendo. Não, não vai estar florescendo, porque como vocês podem ver, o porte dela, o vegetal, ainda não está pronto para que ela consiga florir. Então presta atenção, comprou planta em pote 7, em pote 9, muitas vezes as plantas são muito jovens e aí elas vão precisar de um tempinho maior para estar entrando em floração, tá? Na dúvida, sempre dá uma olhadinha no site, sempre pergunta, né, para o dono do orquidário, procura o WhatsApp ali para ver se às vezes você não está comprando uma planta jovem demais e aí você quer atropelar a fase do desenvolvimento. Muitas vezes eu vejo em exposições as pessoas querem investir pouco em orquídeas e vai lá e compra aquela plantinha de R$10. Só que ela pensa que aquela plantinha já no final do ano, vamos pensar assim, comprou em janeiro, no final do ano já vai estar dando flores. Essa plantinha de R$10, muitas vezes ela tá ali com 1 aninho, 2 aninhos. Então ela precisa de um tempo, e esse tempo muitas vezes é 4, 5, 6 anos, dependendo da planta, até ela estar adulta o suficiente para estar podendo florir. Então preste atenção nessa dica, pega mais essa e aí não erre mais para você garantir que a sua orquídea floresça de forma correta, tá? Não atropela a fase de desenvolvimento da sua planta, porque é muito importante que ela siga o ciclo e aí sim você possa aproveitar belas florações, gente. Olha só, tô encantado. Pena que eu não consigo fazer vídeo de dia para mostrar essa belezura para vocês. Vou tentar focar mais um pouquinho aqui, vamos ver. Aí, ó. Onde que a gente acha o ponto de luz para mostrar. Linda, gente. Linda. Uma planta para ir para exposição. Menos, né? Mas é uma planta muito bonita. Para a gente ilustrar então esse 6º erro que muita gente comete, e é um erro muito frequente, é o pessoal que tem pouca paciência, que não quer esperar a planta se desenvolver de forma correta e aí acaba atropelando tudo, acaba fazendo replantes da sua orquídea em momentos errados e que vão custar caro para você, porque vai perder muitas vezes 1 ano de floração da sua orquídea. Vou dar um exemplo simples. Essa aqui é a nossa Lélia purpurata, planta maravilhosa da região sul do Brasil. Uma planta que ela floresce principalmente ali no mês de novembro a dezembro. E muita gente não sabe do ciclo da planta. O que acaba fazendo? Acaba replantando essa orquídea dias antes ou algumas semanas antes dela estar florindo. Isso daí causa um estresse enorme na sua planta. E aí o que vem acontecer? Aquela espata que já às vezes já estava formada, ela não eclode ou ela seca. A planta simplesmente entra num estágio de hibernação, por causa que foi plantada numa época que ela estaria se preparando para a floração, atrapalhou o ciclo da planta e a planta ela não consegue florir por conta disso. Muitas vezes ainda tem alguns abençoados que vão lá e cortam todas as raízes. Aí a planta não tem vigor suficiente para poder demandar energia para a parte da floração da planta, na geração da haste floral. Então, gente, cuidar, época de replante tem que ser no período correto. No caso das purpuratas, que é esse exemplo aqui, quando que ocorre? Sempre no inverno. Essa daqui, inclusive, eu replantei ela no mês de... Foi no mês de junho. Isso. No mês de junho foi quando eu replantei ela. E olha só, gente. Tá super bem. A haste
A haste não, a espata dela deve ter aí pelo menos uns 20 centímetros. Tá maravilhosa. E agora em novembro ela vai chegar com toda a força, como vocês estão vendo, olha só o pseudobulbo de gordinho, com toda a força para emitir a haste floral, melhor dizendo, e aí me presentear com uma bela floração. Por quê? Não estraguei o ciclo de desenvolvimento da planta. Replante tem que ter cautela. Quando que a gente precisa fazer um replante de emergência? Quando a planta está sofrida, está sem raiz, pegou fungo, mas no mais, espera, gente, espera a planta soltar os rebentos, né, os brotos, soltar novas raízes para você fazer o replantio na época correta. Muitas vezes, espera terminar a floração, se você não tem muito conhecimento. Isso aqui é um padrão que dificilmente dá nhaca, né, dá erro. Espera terminar a floração, mais ou menos um mês e meio, 2 meses, a planta ela começa a enraizar ou a brotar. Nesse período, é um período que vai estar bem distante da próxima floração. E aí sim, você pode estar mexendo na sua planta, pode estar fazendo replante. Sempre observando se ela está com brotos novos ou enraizamento. Porque isso significa que ela está em inatividade. Porque depois da floração, muitas entram num pequeno ciclo de descanso. Entram numa espécie de hibernação. E aí quando volta a brotar, volta a enraizar, significa que ela está acordando, significa que ela está voltando ao normal do seu desenvolvimento. E aí sim, você pode fazer o replante dela. Cattleya lodigese, gente. Olha só. Bela floração, né? Vamos ver aqui, vamos ver se a gente consegue. Acho que não vou conseguir, gente. Mas é uma planta maravilhosa. Não tem erro, gente. Uma planta que vocês terem na coleção. E agora vamos então ao nosso último ponto, para a derradeira dos 7 erros que as pessoas mais cometem com relação à floração das nossas orquídeas. Super importante. Você chegou até aqui, já deixa seu joinha, seu like. O vídeo é longo porque o conteúdo é importante, o conteúdo é bom. Tem que ser levado a sério. E qualquer dúvida, vocês já sabem, deixem nos comentários. Faz tanto tempo que a gente também não faz vídeo que tem que aproveitar e fazer um vídeo bacana aí para vocês, tá bom? É importante, já dando sequência no item anterior, conhecer. Vejam só como os itens eles vão um puxando o outro. Temos que conhecer a nossa planta, a espécie dela, o gênero, pelo menos, para a gente saber como é que essa planta vegeta, como que essa planta vive. E aí trazer as características naturais da planta, o ciclo de desenvolvimento, e tomar isso como ciência para poder fazer com que a sua planta seja cuidada da melhor forma possível e venha te dar resultados como esse que vocês estão vendo aqui. Um resultado fantástico. Então, existem hoje inúmeros grupos. Eu mesmo respondo no meu canal sempre 3, 4 mensagens por dia de pessoas pedindo, né, a identificação de determinada planta. Gente, se vocês não postarem a foto, principalmente com a flor, aí às vezes é difícil porque você não consegue fazer florir, mas tenta mostrar, né, um vegetal. Às vezes você tinha a foto de uma floração antiga. O que é importante, a gente sempre manter esses registros. Você sabe, às vezes, alguma coisa sobre ela, alguma informação, passa para uma pessoa que tem mais conhecimento, que eu tenho certeza que ela vai ajudar você a identificar e ela vai poder te dizer, ó, essa planta vai florir em março, então não mexe nela agora. Essa planta vai florir em outubro, então vamos fazer o replante agora, porque lá em outubro ela tá apta. Tô dando exemplo, gente. São exemplos que eu tô citando aqui sem nenhuma referência temporal aqui, né? Até porque nós estamos no mês de agosto. Então,
É muito importante vocês conhecerem as espécies para saber onde posicionar no seu orquidário, saber a umidade que ela precisa, saber o substrato que ela precisa, se ela precisa de mais exposição solar, menos exposição solar, se eu posso replantar ela no mês de abril, se eu tenho que replantar ela no mês de agosto, setembro, outubro, ali mais para o final do ano. Isso tudo é importante. Você conhecendo a planta, você vai saber como cuidar dela da forma mais correta. E aí, quando você conhece as características da planta, você não vê ela somente como algo que o objetivo é ter flores. Você começa a entender um pouco mais e se apaixonar um pouquinho mais pela orquidofilia, né? Porque a orquidofilia não é flores, a orquidofilia é o cultivo que vai permitir a floração. Quem cultiva flores, ela começa cultivando primeiro vegetal, ele começa cultivando primeiro raízes, brotos. Aí, depois disso, que a gente vai tendo como resultado as florações. Então, conheça a espécie e aí, com certeza, você vai ter um bom desenvolvimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou meio longo mesmo, eu sei, muita gente vai chiar por causa disso, mas é o primeiro vídeo, gente, depois de um bom tempo. Então, eu espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like, compartilha para mais alguém. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau! Vou mostrar para vocês aqui mais umas coisinhas bacanas que estão floridas, que eu não vou perder, né, a floração, porque vai que a gente não consegue fazer um vídeo tão logo assim, tá? Então vou mostrar para vocês aqui umas coisinhas bem legais. Então bora lá, gente, vou mostrar para vocês primeiramente esse híbrido primário entre Hofmannsegella longipes e Millery. Olha só, gente, que gracinha. Vegetalzinho lindo. Olha só, aí cultivado na brita, vasinho de plástico, bastante luminosidade, e aqui o resultado desse belo híbrido. Eu sou um fã dos cruzamentos com Hofmannsegella. E aqui eu trago mais um para vocês. Esse eu tenho certeza que vai estourar um pouquinho a luminosidade, por causa que a coloração é mais intensa. Olha só. Esse daqui, gente, é um cruzamento entre Sophronites riograndenses com Hofmannsegella Millery. Também, olha só. Aí, acho que agora dá para ver melhor um pouquinho. Olha só, gente. Acaba estourando um pouco os pixels, mas é uma plantinha maravilhosa também. Um belo híbrido. Dá pra gente ver bem as características tanto de uma espécie quanto da outra. A robustez da Hofmannsegella, mas a gente consegue ver também um pouco assim das características da Sophronites riograndense, os pseudos bulbos mais alongados, folhas, né, mais parecidas com as das Sophronites, menos coriáceas, né, menos durinha. Então pegou um pouquinho o charme de cada uma. Aqui eu vou mostrar para vocês uma planta que eu sempre mostro quando está florida, que é essa mocinha aqui, gente. A SLC Ayrton Senna Estoril. Hoje é chamado de Cattleya, né? Quase tudo virou Cattleya. Olha só que coisa mais linda. Ela tá com duas flores, essa aqui já está terminando a floração. Mas é muito linda, gente. Muito linda mesmo. Uma planta também de muito fácil cultivo. Aqui já passando a floração. Ela já terminou um tanto da floração dela. Vamos lá. Essa aqui é uma Hofmannsegella crispata. Olha só. Opa!
Segurei firme aí. Ela tem um vegetal um pouco mais grande, né, do que as outras Hofmannseggelas, que geralmente são mais compactas. A haste também é uma haste um pouco mais alongada. E como é padrão, a floração sempre bem no ápice da haste floral. Aqui também uma outra que eu sou apaixonadíssimo por essa planta aqui, que é a Hofmannseggela rupestris. Tá no auge aqui da floração dela. Que dificuldade, gente, que estamos tendo com essa nossa câmera. Vamos lá, vamos lá. Não sei se vai dar para ver bem, mas olha só, gente. Hofmannseggela rupestris. Aí, acho que dá para ver melhor agora. Vegetal também, vegetal maior do que a Hofmannseggela crispata. As folhas bem lanceolatas. Olha só, bem bonita mesmo. Uma plantinha da coleção. Então é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Tem mais coisinha que dava para mostrar. Mas o tempo já se prolongou demais, faz quase 1 hora que estamos fazendo vídeo aqui. Então até o próximo vídeo. Eita. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das florações. Então, para ter florações, sigam esses passos que eu passei, cuidem com os erros, porque muitos desses erros são muito comuns em nossos orquidários. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!